Ô, Alexandre, mudando um pouquinho de assunto, eu fiquei curioso agora, que há pouco tempo você falou sobre essa tradição, assim, do torcedor do Cruzeiro não gostar do Independência, e você falou que isso vem lá da década de 50. Que história é essa, então, que o cruzeirense não gosta do O Independência? que acontece? O Independência foi inaugurado em junho de 50 para ser uma das sedes da Copa do Mundo. Tá? Aí, a primeira decisão que a gente tem no Independência, os campeonatos eram por pontos corridos. Quando dois times terminavam empatados, ou tinha. Às vezes tinham 3 turnos os campeonatos, mas o campeonato de 51 teve uma decisão entre Atlético e Vila, que foi em janeiro de 52. E o Vila Nova foi campeão com o gol do Vaduca. Vaduca. Tá? Mas quando a gente pega essa chamada Era do Horto, e a Era do Horto a gente pode colocar 1950 nela até 1964. Antes do Mineirão, que foi Isso. inaugurado em 65. Vamos pegar, me ajuda a fazer as contas. Ó. Em 1950, o Atlético é campeão. Aí 51 é o Vila. 52 é o Atlético, 53 é o Atlético, 54 o Atlético, 55 o Atlético, 56 o Atlético. 56 ele divide o título com o Cruzeiro, porque ele ganhou os jogos da decisão, mas ele tinha escalado um jogador, Laércio, um lateral esquerdo, tinha um certificado de reservista. E então o jogador estava irregular. Aí essa questão foi parar nos tribunais, foi parar no CND, e aí só foi ter a decisão em 59, queria que tivesse outro jogo, não Mas jogava. em campo quem ganhou foi o Atlético. Isso, mas o Cruzeiro tinha a razão jurídica da questão, Entendi. os dois foram declarados campeões em 56. E o Cruzeiro chegou a declarar depois que o título dentro do campo era do Atlético. Isso. O Atlético era o merecedor do título. Ele só porque queria, o Cruzeiro só ganhou ele só juridicamente. queria que realmente ele tivesse a razão de mostrar que estava errado. Aí, 57, o América ganhou o único título dele nessa era, numa final com o Democrata de Sete Lagoas. Em 58 ele perde para o Atlético. É a primeira final direta entre eles. Tá? Eles tinham tido o América campeão, o Atlético vice, o Atlético campeão, o América vice antes. Mas a primeira decisão direta entre eles, como a gente vai ter agora, foi em 58. Aí o Cruzeiro vem com o tricampeonato 59, 60, 61. E o Atlético ganha 62, 63 e o Siderúrgica 64. O que acontece? O Atlético domina essa parte. Domina essa era. E ali na metade dos anos 50, a crise econômica do Cruzeiro era tão grande que teve uma parte do conselho querendo fechar o futebol do clube, o futebol profissional. Queriam acabar com o futebol profissional do Cruzeiro, tamanha era a crise financeira. Tá? Então, o Atlético domina o período do Independência, o Cruzeiro chegou a viver essa crise financeira, é amenizado um pouco por esse tricampeonato, né, de 59, 60 e 61. Só que aí, em 65, é inaugurado o Mineirão. O Cruzeiro é pentacampeão do estádio. Tá? Dos 11 primeiros campeonatos, o Cruzeiro ganha 9. Tá? Ou se você pegar dos 12 primeiros, o Cruzeiro ganha dos 13 primeiros ganha 10. Entendeu? Em 77, o Cruzeiro é decacampeão do Mineirão, que tinha sido inaugurado em 65. Não direto. Né? Não direto. Ele 5, tem um 4 penta, aí o Atlético ganha 70, o América 71, o Cruzeiro tem um tetra, o Atlético ganha 76 e o Cruzeiro ganha 77. Então, de 13 títulos, o Cruzeiro ganhou 10. Tá? O Cruzeiro tem uma Taça Brasil sobre o Santos do Pelé, com o maior time da sua história. O Cruzeiro tem uma Libertadores, numa época que o único time brasileiro que tinha vencido a Libertadores era o Santos do Pelé. E a torcida do Cruzeiro, aí surge o China Azul, né? O Roberto Drummond diz o quê? A torcida do Cruzeiro está crescendo tanto que vai se transformar numa China Azul, numa crônica dele. Por quê? Belo Horizonte, de 65 a 75, a cidade tem um crescimento demográfico tão grande que a população praticamente dobra. E por que a população dobra? Porque vem muita gente do interior para cá. E esse pessoal que chegou do interior para cá, dependendo da região do estado, chegava com a influência do futebol do Rio ou de São Paulo. Como é hoje? Sim, como é hoje. Mas talvez hoje até possa haver uma penetração maior de Atlético e Cruzeiro pela questão da televisão. É muito mais popular do que era ali nos anos 60, 70. Tá? Então esse pessoal chega a Belo Horizonte, a cidade crescendo, com a influência do futebol do Rio ou de São Paulo. Uma das atrações da cidade era ir ao Mineirão. Tá? E a cidade tinha um time que ganhava de todo mundo. E que tinha de Seu Lopes, Tostão, Natal, Evaldo, depois Palinha, Nelinho, Joãozinho, Piazza, Zé Carlos, Raul. O que acontece? Esse pessoal que vem do interior, e isso é normal no torcedor, começa a torcer para quem ganha. Então, isso provoca esse crescimento gigantesco da torcida do Cruzeiro.
Belo Horizonte quase dobra a população e a maioria absoluta desse pessoal que chega à cidade passa a torcer para o Cruzeiro. Isso explica muito também as famílias mais tradicionais da cidade serem atleticanas ou americanas. E o Cruzeiro ser uma torcida mais de periferia. Mais de periferia e de região metropolitana. Entendeu? Quanto mais perto da contorno você vai chegando, menor é a torcida do Cruzeiro nos bairros mais tradicionais. Isso a torcida ainda do é Cruzeiro hoje? ainda é hoje, ainda é hoje. certeza. Entendeu? E isso explica muito também a questão do poder aquisitivo. É interessante isso, né? A torcida do Atlético é chamada de massa e hoje todos os grandes clubes do Brasil têm torcida de massa, tem torcedor em qualquer Isso, lugar. Mas o poder aquisitivo do torcedor do Atlético é maior que o do torcedor do Cruzeiro. E isso é comprovado por número, não acho isso não. Se você pegar as pastas do antigo Mineirão, e elas estão lá no Mineirinho, pelo menos estavam, você vai perceber que nos jogos do Cruzeiro, o percentual de torcedor na geral para arquibancada era maior. Tá? Nos jogos do Atlético, o percentual, o número de carros por torcedor no estacionamento era maior. A licitação dos bares do lado da torcida do Atlético era mais do que o dobro do lado da torcida do Cruzeiro, porque vendia mais. Consumia mais. E hoje vende mais. E hoje vende mais. Tem um jogo de 81, Alexandre, 82, sua memória é ótima. Isso, que eles fazem os ingressos divididos. Coloridos. Eles fazem os ingressos, o ingresso do atleticano e o ingresso do cruzeirense, tá? E a diferença da pequena a favor do Cruzeiro é um jogo que termina 1-1, gol do Éder pro Atlético, do Edmar pro Cruzeiro. A diferença a favor do Cruzeiro ela é pequena, mas ela é concentrada na geral. O Cruzeiro só supera o Atlético, e eu acho que não dá nem 1.000 torcedores, e isso num cenário aí de Mineirão de 90 a 100 mil pessoas, a diferença não chega a acho que 1.000 torcedores. O que acontece? Ela está no contingente da geral. Porque tinha o ingresso de arquibancada inferior, né? Que era a cadeira numerada, essa coisa toda, e a geral. Então, isso mostra exatamente essa questão. Entendeu? A torcida do Cruzeiro cresce realmente. É um erro histórico dizer que o grande clássico de Belo Horizonte era o Atlético América, depois do Mineirão veio o Atlético Cruzeiro, isso tá? Existem componentes históricos que mostram que no final dos anos 20 e início dos anos 30 a rivalidade Atlético e Palestra Itália já era gigantesca. Já era. Gigantesca. E não vão nem falar do 9-2 apenas, mas 1929 o Atlético inaugura o Antônio Carlos. Primeiro clássico, o Nijinho arrebenta, o Palestra Itália ganha por 3-1. Tá? 1931, a gente teria a primeira final direta entre Atlético e Palestra Itália. Seria a primeira final direta, que aí completa só acontece em 40. E ela não é disputada na totalidade, porque ficou combinado que cada clube no seu estádio, ele seria o mandante e teria a obrigação de trazer um juiz do Rio de Janeiro para apitar. E naquela época o Rio de Janeiro era a capital federal e a arbitragem do Rio de Janeiro era considerada a melhor arbitragem. O jogo de ida no Barro Preto, o Atlético vence por 2-1, com o árbitro do Rio de Janeiro. A volta em Lourdes, no Antônio Carlos, né, onde hoje é o shopping, o Atlético não trouxe o árbitro do Rio. Ele apresentou uma lista com 3 árbitros de Minas Gerais para que o Cruzeiro escolhesse um. Só que na preliminar tinha tido um jogo de aspirante entre os dois times e o pau tinha quebrado, gente tinha invadido o campo, batido nos jogadores, e aí o Cruzeiro não joga a volta. E aí o Atlético ganha por WO e é o campeão mineiro de 31, então a primeira final direta entre Atlético e Cruzeiro Não existiu. existiu porque o Atlético é o campeão. Não, assim, Não jogo aconteceu mesmo, a na bola totalidade dos dois jogos. Aconteceu o primeiro jogo no Barro Preto e o Atlético vence, entendeu? E aí, o que acontece? Olha só, o Atlético ele tinha uma fascinação pelo tri, porque o América foi tri 16, 17, 18. O Palestra Itália foi tri 28, 29 e 30. E o Vila Nova, ele foi tri 32, 33, que é o primeiro ano do profissionalismo, e 34. Depois foi tetra em 35. E o Atlético não conseguia ser tri. O Atlético tinha as oportunidades de ser tricampeão, de ser tricampeão, de ser tricampeão, e sempre acontecia alguma coisa. A última vez foi a do Vila, de 51. Né? O Atlético era campeão mineiro de 49, 50 e 51 perde pro Vila. O Atlético foi bicampeão 26, 27, 28 perde pro Palestra. Entendeu? O Atlético teve 5 ou 6 ocasiões em que ele poderia ser tricampeão e não conseguia ser tricampeão. Aí tinha essa obsessão. Isso, tinha essa obsessão. Tá? E o Palestra Itália freou muito essa obsessão do Atlético pelo tri. Então, o componente, claro, a torcida do América,
proporcionalmente era muito maior do que é hoje, entendeu? Mas a rivalidade Atlético e Palestra Itália já era muito grande ali nos anos 30, 40, essa situação de que virou o clássico depois do Mineirão. Isso aí é um erro